Vamos lá, pessoal. Que responsabilidade depois de tanta informação. Nós vamos ter agora aqui para falar com vocês Rosina Franco, administradora de empresas, especialista em gestão de pessoas e negócios, fundadora e presidente do IDC, Instituto de Desenvolvimento Corporativo do Brasil, especialista em Business Consulting, com mais de 25 anos de atuação no mundo empresarial. Temos aqui o André Bill, querido amigo, advogado, professor e palestrante sobre temas ligados a direito do trabalho. Ele cursou direito do trabalho na FGV e é especialista em direito do trabalho processual e direito desportivo. O Douglas Carvalho, professor e mentor do Imigrante Investidor, com mais de 5 mil alunos dos Estados Unidos, Europa e Austrália, há 14 anos como proprietário e diretor da FISC, Centro de Ensino de Bragança Paulista. Atuou como consultor em gestão de KPIs, passando por empresas como Smart Modular, Technologies, Multilaser e Panasonic, e todos eles são diretores do IB Líder. Como convidado, Dr. Luciano, já se apresentou, cirurgia geral pelo Hospital Baleia em Belo Horizonte, cirurgia cardiovascular pelo Hospital Felício Roxo em Belo Horizonte, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e o MBA pela Faculdade Unimed, Fundação Dom Cabral, e diretor de mercado Unimed Sul Mineira. O foco desse nosso painel, ele é um pouco mais voltado para a gestão mesmo. Eu sou administrador, vários aqui, todos, apesar de advogados e médicos, eles são gestores, são líderes empresariais. Então, eu vou soltar a primeira pergunta logo direto para o nosso querido Luciano. Pandemia amassou todo mundo, quebrou paradigmas, trouxe novas realidades, e você deu uma pincelada ali que... como é que a Unimed resolveu essa questão da proibição de consultas presenciais? Bom, inicialmente foi muito difícil. Como eu disse, existe um modelo de relacionamento entre médico e paciente que, historicamente, há milênios, é feito entre pessoas. Você está de frente para o seu paciente, existe um ambiente de confidência muito grande ali, e que dificilmente era imaginável uma solução que dispensasse essa presença do médico estar na frente do paciente. É óbvio que, em muitas circunstâncias, essa distância hoje ainda ela é deletéria para a relação. Você precisa mesmo, em muitas circunstâncias, quando precisa de um médico, de que ele esteja na sua frente. Mas o Covid veio para poder modificar um pouco essa maneira de pensar, né? A gente começou a ter circunstâncias em que a pessoa precisava de uma opinião do médico e estava tudo fechado. Muitas vezes, na época, não tinha nem vacina, todo mundo morrendo de medo. Os próprios médicos com medo de atender, né? Eu me lembro que, durante 2 anos, praticamente, eu trabalhei e eu parecia um astronauta no consultório. Isso... até dificulta um pouco o relacionamento que você tem que ter com o paciente. E o que foi interessante nessa virada do Covid foi que fez a gente antecipar a telemedicina. As soluções de atendimento online, seja através de um WhatsApp, através de um telefone ou mesmo por vídeo, ela veio para ficar. E a gente foi aprendendo a trabalhar com isso. Hoje em dia, existem empresas que desenvolveram cabines onde você consegue fazer aquela medição de pressão, medição de temperatura, como essas farmácias fazem, e tem na frente uma tela em que você faz isso, trabalhando através de telemedicina com um médico que está à distância. O avanço da robótica também vem trazer um capítulo à parte para isso, porque muito em breve esses avanços que nós adquirimos por conta da pandemia, eles vão se espalhar para outras faces da medicina, forçando o desenvolvimento. A gente sabe muito bem que uma guerra, ela produz de sobremaneira alterações positivas para a humanidade no sentido de evolução da medicina. É uma fatalidade, é óbvio, né? Uma guerra nunca pode ser considerado algo
produtivo, mas a medicina, historicamente, se beneficia disso. A pandemia é a mesma coisa, nós vamos nos beneficiar. Certamente, em muito menos tempo, faremos cirurgias à distância, né? Eu acho que isso tecnologia, né? Sem dúvida. Não resistir à tecnologia. Exato. Muita gente tem medo da tecnologia e do novo. Foi falado de medo no outro painel, né? A gente precisa entender, pensar realmente fora da caixa e usar a tecnologia a favor do que a gente tem de melhor, que são os processos e a criatividade, né? Parabéns pela solução. Nessa linha da pandemia também, que acho que todo mundo aqui tem muita dúvida sobre como é que vai ser agora, a tecnologia foi fundamental para que as empresas continuassem trabalhando através do tal do home office. Todo mundo falando sobre isso. Eu queria perguntar para o André, que uma questão jurídica, né? Com essa aceleração do processo do teletrabalho, porque eu fui corrigido e informado que, na verdade, home office é teletrabalho, né? É assim que se define. Eu queria entender como é que ele pode explicar para a gente a diferença jurídica entre home office, o trabalho presencial, que é o modelo clássico, que todo mundo já conhece, e o que vem agora também derrubando barreiras, que é o trabalho híbrido. Como é que você pode explicar para a gente esses 3 modelos de trabalho? Vamos lá, boa noite a todos. Para mim, como os colegas aqui, é uma honra estar nesse painel, sendo convidado pelo IBLeader, especialmente com a bênção da Vanir, né, do Vanilde, para aqui fazer com que o IBLeader tenha uma vida nova e uma vida pujante. Basicamente, os conceitos, né, jurídicos, o teletrabalho é toda forma de trabalho que você faz à distância com meios telemáticos, né? Seja o celular, seja o computador, alguma coisa assim. E o home office é quando você faz isso na sua casa. Mas a legislação que veio, né, atrás da pandemia, né, porque a legislação sempre anda atrás dos fatos sociais. E com a questão do teletrabalho, tínhamos lá uma legislação que veio em 2017, trazendo alguns conceitos, e daí veio a pandemia em 2020 e, a toque de caixa, todas as empresas tiveram que colocar os seus empregados em casa, e aí passou-se a falar da questão do home office e sobre as políticas que as empresas tiveram que adotar a toque de caixa, mas que depois, em muitas delas, viraram políticas mais constantes, e o trabalho híbrido, que é parte em casa, parte na empresa, virou uma solução que, segundo pesquisas, agrada a mais de 70% dos empregados. É uma tendência? Então, é uma tendência. Eu falo que a tecnologia veio, não adianta lutar contra, e o gestor e o líder que não se engajar nesse novo fato social vai perder talentos e vai perder espaço no mercado. Muito bom. Muito obrigado pela resposta. A nossa querida Rosina, eu tenho uma provocação, que foi falado em segurança psicológica. Eu queria ser mais específico. Como é que a gente mantém a segurança psicológica no modelo de teletrabalho? Se já é extremamente desafiador promover a segurança psicológica no presencial, imagine o desafio da organização e dos novos líderes, né, com o teletrabalho. O desafio só aumenta, né, Alex? Por quê? Porque antes você tinha um ambiente de trabalho, agora você tem 2. Antes você tinha um certo controle sobre situações que aconteciam no ambiente de trabalho. Hoje, no teletrabalho, você não tem controle quase nenhum, né? Então, sem dúvida, o líder de hoje que vai operar no presencial e no teletrabalho, ou exclusivamente no teletrabalho, vai ter que se reinventar, vai ter que buscar novas maneiras, aplicar muitas técnicas, né? Porque o mundo mudou. Realmente, André, o teletrabalho veio para ficar.
E nós temos alguns dados assim interessantíssimos para observar. Por exemplo, o Instituto Gallup nos Estados Unidos publicou recentemente que apenas 21% dos trabalhadores estão verdadeiramente engajados, né? Apenas 33% das pessoas se sentem prosperando na vida, né? E 44% das pessoas já comprovam, já mostram que estão vivenciando mais situações de estresse hoje do que antes da pandemia. Então, vejam esse cenário, né? E aí nós falamos bastante aqui no nosso painel sobre segurança psicológica, né? Então, com este desafio de conseguir aumentar o nível de engajamento das pessoas, conseguir trazer maior segurança emocional, né, para o indivíduo à distância, né, todos os recursos precisam ser utilizados. O Adriano colocou muito bem aqui a questão salarial, acho super importante isso, porque a gente, com miséria, a gente não faz nada, né? A gente precisa realmente evoluir, né? Dentro das possibilidades, claro, né? Mas temos que repensar aí o nosso modelo. No Brasil, 90% das empresas, publicado aí pela Anshan, 90% das empresas já estão adotando o modelo de teletrabalho, né? Então, repensar essa maneira de remuneração, porque o empregado, o profissional hoje, ele está repensando a qualidade de vida. Ele está repensando as condições de trabalho que a empresa oferece, né? E aí o salário, os benefícios, o ambiente, o propósito da empresa, o modelo de trabalho que a empresa fornece, isso é muito importante. Falando em modelo, dá para aplicar teletrabalho para todo mundo? Não. As pesquisas já mostram que nas indústrias, né, o presencial ele está vindo muito, continua forte, porque você não consegue tirar uma máquina, se precisar produzir uma máquina, ou no controle de qualidade, algumas funções mais operacionais, as empresas estão optando pelo presencial. Mas os demais cargos, administrativo, marketing, vendas, toda a parte de suporte, logística, hoje a tendência é realmente ir para o teletrabalho. E aí é interessante observar que aqui no Brasil nós temos mais de 7% de empresas que já decidiram pelo teletrabalho 100%. Ou seja, estão desativando prédios e realmente se organizando melhor para este modelo do teletrabalho, Alex. Então, se eu entendi, a gente precisa identificar qual é o modelo do trabalhador, adequado, da função que é exercida pela sua empresa, e tentar adaptar isso para deixar, se eles estão felizes com o teletrabalho para eles, dentro do possível, da função que é exercida. Hoje, Alex, por exemplo, já tem no currículo, muitas vezes, os profissionais já estão especificando disponível, né, disponibilidade para presencial e teletrabalho, ou então só para teletrabalho. Então, hoje o currículo já está chegando assim para a gente. Ou, né, talvez, em algumas empresas, você tenha, às vezes, os três modelos, né? Sim. Para uma parte de uma produção, por exemplo, de chão de fábrica, você tem o presencial 100%. Sim. Alguns, uma outra parte da empresa, estou falando de uma empresa um pouco maior, você aplica o híbrido e em talvez uma parte de vendas ou de TI, compras, por exemplo, TI você pode lidar com 100% para fora. E a gente precisa se adaptar a essas características novas de trabalho. E um ponto muito importante, Alex, é a questão do líder, né? A gente está aqui falando de gestão, de liderança. Então, como o líder deve agir nesse momento, né, diante desses novos modelos? O primeiro passo é o vínculo direto diário, né? Então, precisa existir uma programação do líder, principalmente aí com relação ao teletrabalho, de manter o contato, você estar longe, mas se fazer perto, né? Você manter o contato constante com esse profissional. Rever os procedimentos de trabalho, porque no presencial, possivelmente, o modelo já estava decidido, as regras, os limites, né? E aí, quando vai para o teletrabalho, qual é o horário de início? Como se faz no horário do almoço, do café? Existe uma mudança, né, no modelo, né? De mensuração, né? Pode falar. Lidar com a presença do ausente. Isso mesmo, André, muito legal. E aí todas as ferramentas disponíveis
podem ser usadas, né? WhatsApp, LinkedIn, as mídias sociais, a teleconferência. Então, é super recomendado, por exemplo, que o líder faça, no mínimo, uma videoconferência por semana com o seu liderado, exatamente para ouvir, para saber quais as demandas, quais as dificuldades, o que tem de mudança, né? O que precisa ser mudado ali no processo. Aquilo, né? que o Gazeta comentou, do lavar roupa suja, só que de fazer isso de forma digital. Exatamente. E pessoa a pessoa, seria uma boa dica, né? Exatamente. Tá? Eu vou entrar seguir nessa linha do teletrabalho, para o Douglas, que tem essa experiência dando aula para investidores que moram fora do Brasil, né? As fronteiras desapareceram. Hoje, as empresas estão contratando, obviamente, para funções muitas vezes específicas. Uma empresa na Índia contrata um cara na Inglaterra, né? Qual é o futuro disso? Bom, primeiro eu tenho que pensar o seguinte, que quando a pandemia chegou, acho que todo mundo ficou de boca aberta, não tinha o que fazer, e eu acho que a característica que revolucionou tudo foi a reinvenção, né? A resiliência de quem pôde sobreviver ali e a reinvenção. Isso foi o meu principal fator. Quando a pandemia chegou, eu tenho uma escola, foi uma das primeiras coisas que fecharam, clubes e escolas, onde há concentração de pessoas, e eu me vi sem ter o que fazer. E aí eu percebi que a facilidade que eu tinha com a tecnologia foi o que mais me ajudou. E aí, quando eu comecei a ter contato com pessoas fora daquela minha bolha geográfica, eu percebi que tinha um mundo todo lá fora e uma quantidade gigantesca de informação que eu tinha que adquirir. E eu comecei a ter contato com pessoas e fui aprendendo. Uma das coisas do teletrabalho que eu percebi é que já existe brasileiros, por exemplo, morando no Brasil e trabalhando para uma empresa à distância, recebendo em dólar, recebendo em franco suíço, recebendo em libra esterlina e trabalhando aqui do escritório em Osasco. Tem o contato do RH? E tem. Uma coisa que a gente tem que entender é que, é claro, são pessoas muito especiais, porque elas têm alguns skills específicos, geralmente do ramo financeiro e muitas vezes do ramo de TI, né? Obviamente tem que ter os idiomas necessários, mas o cara do TI, o famoso dev, que você já deve ter ouvido, né? Várias vezes, o developer, é um cara que está sendo requisitado a nível internacional. A gente tem um caso da empresa da Reply, que a gente já discutiu várias vezes, que hoje ela tem que fazer um comercial para contratar uma pessoa. Ela tem que fazer de tudo para conquistar aquele talento e trazer e reter ela para a companhia. Por quê? O euro está custando R$5, a libra esterlina está 6, e estava custando quase 8 há pouco tempo atrás. Então, você imagina um cara que ganha em libra nessa conversão, ele ganhar em libra e gastar em real, é uma maravilha, né? Então, eu tenho a Dani, por exemplo, que é uma aluna minha, que ela veio me procurar justamente, falou, olha, agora eu estou feliz, porque a libra foi lá para o alto, eu estou ganhando em libra e gastando em real. Uma aluna, Naira, que mora no Sul, está ganhando em euro, trabalha para o LinkedIn e mora em Santa Catarina. E é interessante como essas pessoas estão interagindo, Alex, porque tem happy hour online. Sim, eu faço toda hora. Se vocês verem meu... Não sei vocês, mas durante a pandemia eu tomei várias com uns amigos da escola, tomando um vinho, porque se não tinha o que fazer. Não, eu também. Sala de Zoom. Toda turma que a gente conclui, a gente faz um happy hour online. Muitas empresas experimentaram a festa de confraternização online durante a pandemia, né? A questão é trazer essa comemoração com menos frequência, né? Mais tempo. Então, a cada semana, ou uma vez por mês, pelo menos, fazer uma confraternização online. Legal, né? Só um minutinho. Na Unimed, nós fizemos uma festa junina com um grupo de idosos que faz as atividades e o controle dentro da atenção integral à saúde. E foi de sucesso. As pessoas adoraram a festa junina. Online, doutor? O ano passado, uma festa junina online. Mas, voltando à pergunta, André, Alex, o teletrabalho, ou esse trabalho à distância, ele faz quebrar uma coisa que é a barreira geográfica. Então, hoje, um contratante daqui de Extrema, ele está brigando com uma empresa de Nova York,
de Dublin, né? Então ele está agora tendo que ficar atento a outros concorrentes que estão querendo pegar o talento dele daqui. E isso, quanto mais qualificado o profissional, esse cenário Obviamente. é mais evidente. Sim, primeiro os idiomas, claro, e alguns skills que são bem específicos do trabalho. Eu acho que o que eu percebi é que quanto mais mosca branca, né, aquele termo mais mosca branca você for, mais valorizado você é e mais buscado você é. E as redes sociais como LinkedIn mesmo, que abre essa porta para o cara lá fora. A gente, falando em mosca branca, eu comentei isso na nossa reunião de preparação com o Luciano, que me fazia crer que na Unimed e outras empresas do ramo, não tinha um número de psicólogos tão evidente como tinha talvez um clínico geral. Eles eram sempre minoria, eles tinham um esqueminha deles de trabalho, o consultório, muito psicólogo não recebia em cartão, a tecnologia era um limitante para ele, e a pandemia bagunçou essa sopa de letrinhas. Eu queria entender qual foi o impacto que a pandemia trouxe no atendimento psicológico e se foi necessário aumentar o número de psicólogos dentro da Unimed para fazer frente a essa demanda toda. Foi necessário, sim, sem dúvida nenhuma. Como eu falei no começo, um dos grandes problemas que a pandemia trouxe para a sociedade está ligado à parte psicológica das pessoas, né? Quem perde um colega de trabalho, todo aquele batalhão de pessoas que convivia ali, sofre, fica triste. E o que nós fizemos foi aumentar exponencialmente o número de atendimentos e, como eu falei, do início da pandemia, quando não havia nenhum atendimento de telemedicina na Unimed, para hoje, o levantamento até semana passada foi 5.500, 6.000 atendimentos. Então, o volume é gigantesco. E assim, não sei se os psicólogos discordam de mim, mas a minha impressão é que a psicologia ela é muito afeita ao atendimento, entre aspas, telemedicina, né, como a gente está dizendo aqui. Ela é muito afeita. Você consegue ter muito sucesso numa psicoterapia ou num atendimento à distância com um profissional desse. É muito eficaz. Irreversível? Funciona bem. Irreversível, né? Irreversível, irreversível. O André, isso tudo gera um outro problema, né? Quais os cuidados que a empresa precisa ter para ter segurança jurídica no teletrabalho? Eu estava até pensando no exemplo que o Valdomiro deu, a propósito dos periquitos, né, do periquito do Valdomiro, porque as empresas erraram bastante. Obviamente, tiveram que colocar todas as pessoas nas suas casas e, independentemente de qual é o ambiente de trabalho que elas entrariam, se a pessoa teria condição de cuidar do filho e cuidar do trabalho, se a pessoa teria condição de sentar num lugar adequado, isso foi a toque de caixa. Mas agora, os periquitos estão já sabendo. Então, o que eu tenho visto e o que eu tenho orientado é que a empresa faça realmente uma política de home office ou de teletrabalho, para que o empregado saiba quais são os limites, quais são os direitos, e a empresa saiba o que pedir e o que espera daquele trabalho, daquele empregado. Porque as empresas também entenderam que o empregado ganha um protagonismo, ele fica solto lá na casa dele. Há ferramentas de controle? Há ferramentas de controle, mas é isso mesmo que interessa? Você manter a mesma linguagem social de controle do seu empregado que está aqui, numa questão à distância? Será que é isso que resolve? Então, é o que se está pensando nessa evolução, que virou uma revolução, porque caiu a bigorna da pandemia em todos. Então, esse processo de gestão, o que eu vejo, quando você pergunta de segurança jurídica, né? O que é melhor para a segurança jurídica? É o que o pessoal estava falando aqui antes, o empregado engajado e sabendo que ele está em home office por conta de uma política adequada da empresa, que vai verificar, assim, um suporte para que o empregado possa trabalhar bem e com saúde, né? A lei, apesar dela dizer simplesmente que o empregador deve ensinar o empregado e deve criar protocolos de segurança,
fazendo com que ele aceite isso não basta, né? O empregador precisa entender qual que é aquele ambiente e se aquele ambiente traz segurança, porque ele continua sendo responsável pelo seu empregado dentro de outro ambiente de trabalho. Mas, óbvio, do ponto de vista jurídico, prático, um contrato bem elaborado, com todas as regras discutidas, para legitimar aquilo que se impõe, né, nessa nova relação de trabalho, mas mais importante é o engajamento, o empregado lá na ponta, né, na presença do ausente, saber o que esperam dele. Saber o que esperam dele e saber o que é a empresa no mercado, qual que é a cultura da empresa e o que a empresa tem de valor ético, porque ele lá na casa dele vai falar para o filho dele, olha, o papai trabalha numa empresa aqui que tem tais valores éticos, ele vai em qualquer lugar ser um porta-voz da cultura ética da empresa, né? A Thelma falou muito bem no começo, né? Eles são seguidores do líder que é o dono, que está crescendo exponencialmente, e isso não é por qualquer motivo, é porque tem valores que vocês aprenderam e perpetuam, mesmo estando, como vocês estão, a maioria de vocês, né, na rua, visitando os clientes. Isso é um teletrabalho, né? Vocês estão por meios telemáticos fazendo o trabalho. Então, é um belo exemplo de segurança jurídica na relação de trabalho por meios telemáticos. E se acontece um acidente de trabalho no home office? Então, aí que está. É acidente de trabalho? A legislação depende, funciona igualzinho? Né? Se ele tropeça no gato... sempre fala depende, vocês já perceberam? Tem jeito. Se ele tropeça no gato, não é acidente de trabalho. Agora, se ele tem um problema lombar por conta da cadeira, né? Se ele tem um problema de acuidade visual por conta de um equipamento que não é adequado, se a empresa não tomou os cuidados para que o meio ambiente de trabalho seja realmente ergonômico e adequado do ponto de vista da saúde, sim, poderá ser responsabilizado. Eu gostaria de dizer que nós fazemos a pesquisa de clima na Unimed com os nossos colaboradores. E eu fiquei muito surpreso nessa última pesquisa de clima, quando a gente descobriu que tinha um número grande de colaboradores que preferia o trabalho presencial, inclusive, né? Então, acho importante também você conversar com o seu colaborador para saber até mesmo a expectativa dele e ele te dar um retorno se ele tem condição de trabalhar em casa. Porque pode acontecer que ele até gostaria, mas ele não tem condição, porque tem filho pequeno, se ele ficar em casa, ainda mais mulher, né, que tem que fazer trocentos trilhões de coisas dentro de casa e ainda trabalhar. Às vezes ela preferia estar dentro da empresa e se dedicar exclusivamente ao trabalho. E eu acho que a questão do direito ela é muito importante e não tem respostas ainda para muitas das perguntas. Porque a legislação não acompanha, como ele falou. Exatamente. E não vai acompanhar. Está em formação a legislação que vai falar sobre o trabalho à distância ainda, na minha opinião. O que a gente faz, como toda ciência nova que se estuda, pega-se os princípios da determinada área para se estudar. Muitas empresas, por exemplo, deixaram o empregado com todos os custos, que ele vai ficar o dia inteiro em casa, ele vai ter um custo, ele precisa ter uma internet melhor. No começo da pandemia, teve empresa que desceu lá um formulário dizendo para o empregado preencher se ele tinha condições, se ele tinha uma internet rápida, se ele era elegível a trabalhar. Quer dizer, a empresa podia fazer isso naquele momento? Toque de caixa podia, mas o que diz o princípio do direito do trabalho? O empregado não pode ter despesas para trabalhar, não pode piorar a relação de emprego. Há diversos artigos que dizem assim. Então, se o empregado, de repente, para ele ir para casa, ele vai ter que ter todas as despesas, fatalmente essa empresa vai receber uma ação trabalhista depois. Rosina, você que atende um monte de empresa grande aí, o que o pessoal do RH anda fazendo para resolver esse problema desse ambiente de trabalho, do pessoal que trabalha home office ou parte, né, ou híbrido? Legal, Alex. Olha, a relação de trabalho hoje, a gestão hoje está muito mais relacional, né? A gente já está falando isso aqui no primeiro painel, o André colocou aqui. Então, cada vez mais você precisa compreender o modelo de mundo, a casa, o ambiente, conversar para entender a melhor prática, o melhor caminho.
As grandes empresas estão criando protocolos e fazendo visitas às casas dos funcionários, né? Exatamente, não só para ouvir dele o que ele prefere ou que estrutura que ele tem, porque às vezes ele nem relata corretamente, até por medo de uma decisão diferente da empresa, né? Então, as grandes empresas estão contratando equipes de ergonomista, psicólogo, vai até a residência, verifica as condições, faz um levantamento para ver se realmente está tudo ok ou não, ou que tipo de recursos aquela pessoa, naquela função, precisa para conseguir entregar produtividade, ter segurança psicológica, né? Enfim. Então, esta prática está sendo muito utilizada e tem dado excelentes resultados, Alex. Mapear o meio ambiente dessa pessoa para entender se ela é elegível, por exemplo, para um trabalho 100%. Talvez alguém que tenha os filhos o dia inteiro em volta dela, isso não seja possível. Mesmo que ela esteja na melhor cadeira, ela não vai conseguir desempenhar, porque tem a mudança, né? No teletrabalho, a gente agora vai por desempenho, não são mais bater cartão. Então, a pessoa tem que cumprir aquele trabalho. E esse é um outro fator que as empresas estão observando com muito cuidado, né? Porque medir desempenho no presencial é mais fácil, não que é fácil, mas é mais fácil. Medir desempenho no teletrabalho é mais delicado. O quantitativo você consegue, mas e o qualitativo? Né? O como o trabalho está sendo realmente executado. Então, esses novos critérios precisam ser estabelecidos. E as boas práticas das grandes empresas está sendo olhar para isso, enxergar exatamente o seguinte: o que precisa ser mudado, né? E juntos com as equipes, buscando as melhores alternativas, os melhores caminhos, criando políticas, criando protocolos, praticando, né? E documentando isso tudo, exatamente para evitar aí possíveis problemas, né, trabalhistas, passivos trabalhistas. Como é um modelo novo, vai ter que ter muito de tentativa e erro. Sem dúvida. Não tem outro modelo. Esse é design thinking na veia. Para quem não conhece, design thinking, você testa modelos pequenos e valida se aquela ideia deu certo. E provavelmente as empresas estão fazendo isso para mapear, validar e depois, com o resultado, aplicar. Tornar aquilo uma política efetiva da empresa. Olha, né? De repente a pessoa fala, olha, você não tem, você quer trabalhar 100% por home office, mas você não tem um meio ambiente adequado, então, portanto, você volta a trabalhar presencial 100%. E, obviamente, ou até, Alex, você não consegue se auto-organizar suficientemente para prestar exatamente. serviço. Esse mapeamento que ela falou é muito importante. Inclusive, excelente colocação, André, porque nesse levantamento que a empresa faz, ela também verifica que treinamento que ela precisa fornecer, que tipo de conscientização e de orientação, seja sobre postura, sobre ergonomia, seja sobre organização do tempo, né? Ou então organização ali da vida em casa, para conseguir entregar o resultado. Porque muitas vezes o profissional é excelente, ótimo, e a empresa tem todo o objetivo de mantê-lo, mas precisa que ele traga resultado, né? Então, essa organização nova na vida e do profissional é muito importante nesse novo ambiente, para que o profissional esteja feliz e a empresa consiga dele o resultado que precisa. Uma das consequências da pessoa não conseguir se auto-organizar na questão do tempo é ferir o direito à desconexão, que é um direito muito importante da pessoa ter um momento de lazer efetivo, não ficar no WhatsApp, né, porque isso não é momento de lazer, não ficar preocupado com o trabalho, simplesmente fechar a tela e ir ter o seu momento de lazer, que é um direito fundamental da pessoa e especialmente de estar com a família, de fazer qualquer outra coisa, um curso, alguma coisa. Aumenta a importância da gestão de tempo, treinar a gestão de tempo pessoal, principalmente de teletrabalho. Eu vou caminhando para a última pergunta. Eu queria dar um panorama de futuro de que essas tecnologias vêm trazendo. Não podemos ter medo, mas o que vem aí? E não tem ninguém melhor para responder isso do que o Douglas, que é o nosso o cara mais antenado. Vem aí o metaverso, principalmente o 5G. Não vai ter mais instalação de TV a cabo em casa. Acabou o fio. Isso vai impactar os processos de venda, os processos de gestão, de reunião no ambiente de trabalho digital? Olha, a tecnologia ela veio avassaladora nos últimos tempos, com a pandemia. E tem 3 palavras que eu vou provocar vocês, se vocês realmente sabem o que elas significam, que é Web 3.0,
metaverso e 5G. Talvez você já tenha ouvido falar do metaverso, do Web 3.0 e do 5G, mas talvez vocês não saibam o quão importante e quão poderosas são essas 3 palavras daqui para frente. Chuto que há menos de 10 anos, ninguém aqui sabia o que era Netflix. Aqui ninguém sabia o que era Uber. E hoje todo mundo tem o aplicativo instalado no seu celular e faz uso dessas ferramentas. Que são baseadas em tecnologia. Que são baseadas em tecnologia. O próprio WhatsApp. Sim, o próprio WhatsApp. Eu me lembro de meu professor de História, ele falava que as máquinas iam tirar os empregos das pessoas. Vocês lembram disso? Quando vocês eram... Estava na época do colegial, meu professor falava isso. Não, a máquina tira o emprego de 10 pessoas, de 20, porque ela substitui o ser humano. E pelo contrário, novas vagas estão se criando, novas profissões que a gente nem imagina. Esses dias eu estava pedindo para o Alex uma indicação de gestor de tráfego. Muita gente acha... Só um pouquinho. Quem sabe ou conhece essa vaga de gestor de tráfego? Levanta a mão aí para eu entender. Aí, ó. É uma das vagas... Não é o guardinha que fica falando vem e vai. Só para avisar. Não é. Gestor de tráfego é uma profissão digital, muito bem paga, por sinal, muito requisitada. Já contratei uns 3 e não achei um bom ainda, para você ver. Então, é uma profissão que está em alta, muita gente não conhece. Então, acho que minha provocação aqui para vocês peguem esses 3 assuntos e entendam, porque ele vai ser, daqui 2, 3, 5 anos, vai estar no seu celular, vai estar no seu dia a dia e vai ser normal. Só que quando for normal já passou, você já não vai ser mais uma pessoa que estava no começo da onda. Vai estar quando todo mundo já está nessa onda. Então vai ser fácil entender. Enquanto agora, o metaverso, teve um terreno no metaverso que foi vendido por 1,6 bilhão de reais há 2 semanas. Vocês sabem o que é o terreno no metaverso? 1,6 bilhão de reais. Você nunca vai pôr a mão e nunca vai morar lá. Ninguém nunca vai pôr a mão e ninguém nunca vai morar. Isso. Mas ele tem um valor inimaginável já para algumas empresas. Blockchain é uma outra palavra também que vai revolucionar. Então, são coisas que estão aí... O Pix é baseado em blockchain, sim, certo? Sim. Um blockchain não descentralizado, mas sim. Agora, a descentralização dos processos de transferência online vieram para ficar e vão revolucionar tudo que a gente está vendo. Tudo que a gente vê hoje, como um Facebook, como um Google, talvez deixe de existir se eles não se adaptarem. Olha que louco. Você vê um Google hoje que é gigantesco, que pode desaparecer com uma rede de busca descentralizada que não tem dono. Quem lembra do Orkut? Exato. Foi rapidamente, né? De uma hora para outra, né? Sim, a tecnologia ela é muito rápida. Então, a gente tem que entender que o nosso desafio hoje, e de cada um, não importa a profissão que você exerça, é fazer um exercício de futurologia. Eu gosto de brincar que tem aquele filme do Avengers, em que o Doutor Estranho, ele tenta imaginar todas as possibilidades que vai ter quando eles enfrentarem o Thanos. E aí o cara fala, e aí, você achou alguma possibilidade factível? Ele falou, achei uma, né? A gente não sabe o que vai ser do futuro, mas a gente tem que imaginar todas as possibilidades daqui para frente e como a gente vai se encaixar nela. Eu brinco que eu tenho uma filha de 6 anos que eu não sei qual profissão que ela vai ter, porque talvez essa profissão nem exista ainda, né? Então não tem mais aquela pergunta o que você vai querer ser quando crescer, porque muitas vezes a gente nem sabe que se vai existir essa profissão. Então a tecnologia ela vai revolucionar, aliás, já está revolucionando, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Já tem um grupo de pessoas que estão arduamente levando isso daí para frente. Mas para chegar na população, a hora que chegar, talvez já seja tarde, né? Então a gente tem que ficar sempre antenado na tecnologia, não ter medo da tecnologia, estudar realmente o aprimoramento contínuo. Quer você queira ou não, o futuro vai chegar. Ele vai chegar. Você pode estar lá atrás ou você pode estar remando lá na frente. Não tem como você parar o tempo. Daqui o ano novo está logo aí. 2023 está logo aí. Conhecer uma tecnologia nova pode te proporcionar um insight de uma solução que ninguém pensou ainda. Foi isso que fizeram o criador do Airbnb, que eles não têm uma casa e alugam casas, e o que fez o criador do Uber, que não tem um carro e vende uma solução de transporte. Exato. Porque, na verdade, ele conecta as pessoas. Então, esse foi um insight que ele teve usando a tecnologia
para ele criar um modelo de negócio. Transferindo isso para uma empresa, você pode criar modelos de processos dentro da sua empresa, onde a digitalização vai impactar imensamente no desempenho do resto da empresa, porque você não vai conseguir fazer uma fábrica ser totalmente digital, baseada em tecnologia, como o Uber. Mas se você pegar uma parte da sua produção e digitalizar ela, e trazer a tecnologia com soluções inovadoras, pensando fora da caixa, o impacto disso é Pareto. Aquele pouquinho que você faz impacta muito no resultado final. E sabe o que é muito legal? A gente já está, quando a gente já tem um estabelecimento profissional, você já está acostumado com muita coisa que você viu no passado. E aí a gente tende a prolongar o passado para o futuro. Ou seja, está dando certo até hoje, o futuro vai continuar sendo assim. E aí vem uma criança, um pivete de 12 anos e te ensina um negócio que você não imagina, entendeu? Te mostra uma coisa que, quando a gente ensinava os nossos avós a mexer no videocassete, é essa criança hoje, esse cara hoje novo. E a gente tem que ficar de olho nesses caras, porque esses que estão de olho na tecnologia hoje, talvez seja para brincadeira, mas daqui a pouco vai se tornar para o profissional. Para a gente encerrar, Rosina, os comentários finais para a gente encerrar, por favor. Pegando aqui o gancho do Douglas, né? Então, olha que chacoalhão que o Douglas nos traz, né? Com esta reflexão. Quer dizer, o quanto eu preciso estar com a mente aberta e o quanto eu preciso buscar qualificação, conhecimento, seja na área de tecnologia, seja na área de gestão de pessoas, né, gestão de negócios. Moral da história, nós estamos numa mega transformação onde o primeiro a ser transformado somos nós, né? Então, nós precisamos realmente abrir a nossa mente, entender que nem tudo muda, mas tudo muda. Então, há sempre uma forma, um jeito, uma técnica, uma tecnologia chegando que eu preciso trazer para o meu dia a dia, para o meu negócio, para a minha forma de gestão, porque senão eu estou fora. Olha, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: acho que a minha principal função no painel de hoje era falar de tecnologia, e eu queria terminar com a seguinte provocação. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar disso, não tinham nem ouvido. Então, a gente diz que existem 2 tipos de nível de consciência. Quando eu não sei que eu não sei, aí não tem como você ir atrás, porque você nem sabe o que você vai atrás. Então, só de falar essas 3 palavras, agora eu sei que vocês sabem que não sabem. Então, assim, só o fato de vocês saberem agora, que já são ignorantes nesse assunto, que são leigos nesse assunto, já está feita minha missão aqui, que é de mostrar para vocês que tem essa possibilidade e que vocês devem correr atrás desse assunto. Fazer coçar a cabeça, essa é a né, provocação. Coçadinha de cabeça. Luciano, a sua consideração final, por gentileza. Eu acho interessante demais esse assunto que você abordou, né? Se a gente parar para pensar aqui, dificilmente um garoto hoje em dia vai saber o que é uma aula de datilografia, né? Parece que eles já nasceram sabendo datilografia. Mas se quase que de blockchain, né, doutor? Exato. Talvez saiba. A datilografia, que é a capacidade, né, de digitar um texto num computador, ela parece que já nasce que Deus coloca um chip na cabeça do menino hoje em dia, porque ninguém ensina isso. E eles digitam muito rápido, usando as 2 mãos. Agora mudou, porque com o celular eles digitam muito rápido usando os polegares. Meu pai, que trabalhou em banco uma vida, se você falasse para ele que em 30 anos alguém ia digitar usando os 2 polegares só, ele ia rir, né? A mesma coisa, no começo você pagava para ter uma câmera no celular, ou uma calculadora no celular, custava caro. Para você comprar um celular com calculadora, você tinha que desembolsar um dinheiro extra. E isso é a palavrinha, né, na tecnologia que chama ubíquo, que é a capacidade de uma tecnologia ser utilizada sem que a pessoa tenha conhecimento. O exemplo da coisa mais ubíqua que existe é a eletricidade. Sua avó não tem a menor ideia do que é uma usina hidrelétrica, mas ela sabe que ela vai plugar o ferro lá na tomada, ele vai esquentar, ela vai passar a roupa. Então, a eletricidade passa a ser utilizada e paga pela sua avó, que não tem a menor ideia de como isso é gerado. Isso é a capacidade de uma coisa ser ubíqua. Os computadores e a tecnologia, eles estão passando por esse processo também. O que crianças hoje fazem, conforme você diz, eram inimagináveis para um adulto formado em TI.
há alguns anos atrás, né? Então é muito importante. Os músicos sabem muito bem o benefício que houve, o quão socializado está a gravação hoje em dia de uma música, né? Coisa que antigamente você tinha que ter um produtor, muito dinheiro. Hoje você vai para um estúdio na sua casa e faz algo de qualidade. Às vezes isso cada um na sua casa, pico. às vezes cada um na sua casa, né? Como a pandemia foi muito divulgado. Isso é ser o bico, né? E é uma obrigação que todos nós que a gente abra os olhos para essa evolução. André, você tem uma gestão, vou fazer um pouco de propaganda para ele aqui, depois ele vai me dar um... Você tem uma gestão digital bem diferenciada no seu escritório, ela te beneficia bastante. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e a sua consideração final também. Tá. Bom, quando a pandemia começou, nosso escritório já estava preparado para a descentralização dos processos de trabalho. Gerenciar advogados, que são pessoas autogerenciáveis, é uma tarefa até um pouco mais simples, porque são pessoas que já são capazes de, tendo um meio ambiente de trabalho em casa, produzir as peças, as tarefas que precisam ser produzidas para cumprir os prazos e tudo mais. Nós tivemos que enfrentar aí também os problemas com o andamento da justiça, sobre as audiências digitais e tudo mais, até os juízes, enfim. Mas o nosso escritório já estava preparado, todo mundo já tinha acesso remoto às nossas pastas e as pastas dos clientes, e não tínhamos já papel no escritório há algum tempo. Mas o que a gente está impressionado com a questão da tecnologia no direito é que eu tenho muitos clientes hoje que estão mais preocupados com a qualidade do relatório de riscos, de contingenciamento de riscos que eu gero, quantidade de dados que eu trato sobre os riscos de demanda que eles têm, através de algumas ferramentas, né, de fornecedores, de tecnologia específicas para o direito, que eu consigo entregar uns dashboards para o diretor jurídico demonstrar para o diretor financeiro, que geralmente está, né, no mesmo guarda-chuva, qual é o risco e quais são as atitudes que eles têm que tomar para prevenir riscos e perdas, né? Então, a gente acaba, às vezes, até vendendo mais a solução tecnológica do que propriamente a solução jurídica, que os clientes já sabem que a gente tem que saber. Hoje em dia, um escritório de advocacia, para ele ter êxito, o mínimo que ele tem que ser é bom naquilo que ele faz, naquilo que ele se propõe a fazer, especializado, mas o diferencial hoje tem sido a questão tecnológica. E, como consideração final, a gente está vivendo, né, alguns autores dizem que o que se tem de revolução tecnológica hoje vai superar em muito as 3 revoluções industriais, que nas 3 revoluções que nós viemos, né, especialmente do século XVIII, com as máquinas e tudo mais, e vai superar em muito o impacto social, a revolução do 5G. E muito mais rápido. E também. Muito mais rápido, era um procedimento. E vivemos, né, nesse turbilhão de informações, mas quem se sobressai? Quem mantém os princípios, como no estudo de uma nova ciência jurídica, numa nova ciência social, como eu dei o exemplo, como é que você acha as soluções? Estudando os princípios informadores daquela ciência. Então, princípios éticos bem colocados, princípios que ditam o porquê daquela empresa estar no mercado e qual é a missão dela, nunca foi tão importante. Tanto que, quando nós começamos o IBLeader, o que nós falamos? Os princípios que o Marcos Kreide colocou, esses são intangíveis, imexíveis, imutáveis, né? Então, o meu recado final é esse. Valeu. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, Luciano, André, Rosina e Douglas. A nossa intenção foi provocar vocês, de trazer inquietações, coçadas de cabeça, como o Valdomiro colocou, e que vocês levem para casa questões que vocês possam depois usar a tecnologia, ir no Google para ir atrás dessas informações, desses novos modelos que vieram para ficar. A gente não deve lutar contra eles, ao contrário, a gente deve dominar essas tecnologias, dominar esses novos processos, e daqui a pouco está todo mundo dando aula disso, porque não tem como ser de outra forma, tá bom? Eu agradeço a vocês. Daqui a pouco aqui, depois da busca, vamos ter o próximo painel, que também está muito interessante. Muito obrigado a todos vocês.